Hoje a gente vai falar sobre sinais que você é INTP. Eu vou colocar aqui as funções cognitivas do INTP. Se você não conhece as funções cognitivas, você vai ser apresentado. Eu te recomendo ver o outro vídeo do INTP para conhecer as funções cognitivas. Eu sou o Lige e as funções cognitivas do INTP são, primeiro, a função dominante, a função mais presente desse tipo vai ser o pensamento introvertido, seguido pela intuição extrovertida. Então essas são as funções com mais presença no INTP. Depois ele vai ter a sensação introvertida junto com a intuição extrovertida. E por último, a função inferior é o sentimento extrovertido. Então essa é a função menos presente, menos consciente no INTP. Então o primeiro sinal que você é um INTP é que você é um detector de mentiras. Por causa da sua função de maior preferência, o pensamento introvertido, você é um detector de mentiras. Então você consegue ver as inconstâncias na lógica das pessoas. Então fica muito difícil das pessoas mentirem pra você, porque você vai ver, quando tiver alguma inconsistência, você vai notar e vai perguntar e vai falar: "Espera aí, mas isso aqui?". Então é muito difícil para as pessoas mentirem pra você. Também é muito difícil as pessoas mentirem pra elas mesmas perto de você, porque você também vai notar as inconsistências no que elas estão falando e vai apontar. E vai falar: "Não, espera aí, você falou que ia fazer isso, mas você não fez, então espera aí, tem alguma coisa estranha, né?". Então você vai notar as inconsistências, principalmente as inconsistências lógicas, e vai apontar elas, porque a verdade é muito importante pra você, muito mais importante do que a vibe. Então você aponta esses erros lógicos, essa inconsistência que eles têm, então fica muito difícil de mentiras ocorrerem ao seu redor. 90% do que as pessoas fazem é entediante. Então se você é um INTP, você vai achar normalmente a maioria das coisas entediante, porque esse tipo de personalidade, como ele é um NT, ele tem as preferências no pensamento e na intuição. Então ele está sempre procurando um jeito criativo de resolver um problema. Então as coisas cotidianas do dia a dia, é difícil para esse tipo manter isso sem ficar entediado, porque essas coisas cotidianas realmente são banais para ele. Então ele tá muito interessado na criatividade, em resolver um problema, em usar os seus poderes mentais criativamente. Eles gostam de produzir coisas, eles gostam de pensar em possibilidades, eles gostam de resolver problemas. Então a maioria das coisas vai ser meio entediante para esse tipo. Outro sinal que você pode ser um INTP é que você quebra ideias. Normalmente, você não consegue levar em consideração coisas que são ilógicas. Então algumas pessoas, elas seguem certas crenças que não são baseadas em lógica. Mas para você é muito fácil mostrar essas inconsistências lógicas e ver essas inconsistências lógicas, facilmente você vai falar alguma coisa e você ofende uma pessoa por causa disso, porque é uma crença que ela tem e você vai lá, aponta que é ilógico, e aí essa pessoa fica ofendida. Então, normalmente, o que os INTPs fazem, eles guardam pra eles esse julgamento lógico, normalmente eles guardam pra eles, ou se eles se sentem confortáveis, eles compartilham e demonstram essa inconsistência lógica. Então eles facilmente quebram ideias. O INTP só se abre para algumas pessoas selecionadas. Porque eles são um tipo introvertido, eles têm uma dificuldade maior com a relação social. Ou melhor, eles não têm uma dificuldade, eles têm uma preferência de manter distância das outras pessoas. A não ser que a pessoa for muito bem conhecida. Aí ele vai conseguir abrir todo o universo que ele tem dentro dele, ele vai abrir para essa outra pessoa. Mas não é para todo mundo que ele faz isso. Então apenas para algumas pessoas selecionadas, ele vai deixar elas verem realmente quem essa pessoa é, quem o INTP é. Principalmente quando alguém é interessado nas coisas que ele também são interessados, porque ele é um tipo, né, pensamento, ele não tem a ver com o que ele gosta. Também tem a ver com o que ele gosta, né, ele não sabe, mas tem a ver sim. Mas, tem a ver com os interesses dele, o que interessa essa pessoa. Então se você compartilha esse interesse, ele vai mais facilmente se abrir para você. Mais um sinal que você é INTP é que no fundo, você é uma pessoa sensível. Então os INTPs não vão te falar isso, mas eles sim têm emoções, eles sim são pessoas emotivas e sensíveis. Eles podem não parecer, mas igual todo mundo, igual todos os tipos de personalidade, o que você sente sobre alguma coisa é o que realmente dita a sua decisão. Você pode achar, né, bater na razão, fazer a coisa lógica, beleza, claro, isso vai influenciar sempre. Mas talvez a pessoa não tenha acesso a como que ela se sente, mas como ela se sente sobre alguma coisa, sempre vai ter muito mais relevância sobre a decisão do que a lógica.
Relacionamentos nunca foram fáceis para você. Então, por você ser o tipo INTP, né, ser um tipo introvertido, ser intuitivo, ser pensador e também observador, relacionamentos não são o seu ponto mais forte. Então eles é seu lado um pouco mais vulnerável, um pouco mais que precisa de um trabalho, de um esforço maior para conseguir cultivar, poder, criar novos relacionamentos. Então nunca foi muito fácil para você ter relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. Então, geralmente, você prefere que outras pessoas deem o primeiro passo. É mais difícil para você dar o primeiro passo. Mas eu vou te dizer que dar o primeiro passo vai te botar na posição de fazer isso. Quando você só aguarda os outros, isso pode te deixar numa posição muito passiva e talvez você não consiga aproveitar todo o potencial que você pode naquela situação. Você não é um líder de torcida. Então, quando vem do lado do seu apoio emocional para os outros, aí talvez você tenha uma dificuldade bem maior. Porque você é aquele cara que, quando a pessoa te vem com problema, você quer ajudar praticamente a pessoa, você quer ajudar ela a resolver o problema. Mas muitas vezes as pessoas elas só querem conversar com você. Elas só querem ouvir sua opinião sobre isso e elas querem que você seja um apoio emocional para elas. Mas isso é muito difícil para você porque você automaticamente quer dar conselhos práticos para a pessoa. Alguns tipos de personalidade, tipo o INTJ, eles vão gostar muito disso, porque eles vêm com um problema e você ajuda eles resolverem o problema. Eles não querem nenhum apoio emocional contigo. Mas outros tipos de personalidade, outras pessoas, talvez até o INTJ, em outros casos, eles querem um apoio emocional de você. E isso é uma coisa que você tem dificuldade para dar. Você automaticamente já vai querer dar conselhos práticos para a pessoa resolver aquela situação, né? Resolver a situação. Não acolher essa pessoa. Então, essa é uma dificuldade do INTP, né? Você se preocupa mais do que apenas os resultados. Então o INTP, por ter a função dominante de pensamento introvertido dominante, isso significa que eles prestam atenção no processo das coisas. Então não é apenas no resultado que gera o processo, é em cada passo do processo que vai fazer a diferença, né? O resultado eles se importam também, mas o resultado é uma reflexão do processo. O que ocorreu no processo, quais são os detalhes do processo, porque ele também tem a sensação introvertida, então o detalhe junto com o pensamento introvertido, junto com a lógica da coisa, é muito interessada no processo da coisa. Então ele vai focar bastante no processo e não só no resultado. Os INTPs têm sua lógica subjetiva e eles vão contra as normas sociais. Então o que significa? Para os INTPs, não é só porque todo mundo faz uma coisa que ele vai fazer. Porque para ele o que importa realmente é que aquilo faça sentido. Tem que bater no mundo lógico deles. Então os INTPs, eles têm o seu mundo interior que é baseado na lógica. Então eles querem ver se as coisas se encaixam. É meio que um Tetris, assim. Então as coisas vão vindo, eles vão encaixando. Então eles estão muito mais preocupados com a originalidade da coisa do que seguir esses padrões sociais, essas normas sociais. Eles não estão preocupados com a expectativa das outras pessoas sobre eles. Eles estão sim preocupados em fazer aquilo bater com a lógica interior deles, fazer aquilo fazer sentido para eles. A armadilha da análise. O INTP é o rei de cair na armadilha da análise. O que é isso, a armadilha da análise? Então, essa pessoa fica analisando e reanalisando tanto que ela não consegue tomar nenhuma ação para fazer aquilo virar realidade. Então ela cria um negócio, depois analisa, depois reanalisa. Eles ficam com medo de ter perdido alguma coisa, de não ter notado alguma coisa que era crítico, que fazia toda a diferença no processo. E normalmente o que acontece é que eles deixam projetos inacabados, porque eles ficaram tanto analisando e reanalisando que eles nunca tomaram uma ação sobre isso. E aí daí eles vão para outro projeto e ficam ali analisando e reanalisando e nunca tomam um partido para começar a realizar de verdade aquilo. Mais um sinal que você é INTP é que o universo te surpreende. Então para você o mundo é uma máquina complexa e grande, e todas as peças estão conectadas. E você tem um olhar para ver como que essas peças se conectam. Então, por exemplo, você tem um olhar para ver de como as pessoas que são diferentes podem se encaixar bem para fazer um processo junto.
Você tem um olhar para ver como que duas peças que não estão relacionadas podem se unir e fazer um trabalho em conjunto. Então você é muito bom em exportar essas coisas. Você não mede as suas palavras. Então, por ter a sua função inferior de sentimento extrovertido, o sentimento extrovertido vai estar sempre ligado no que as outras pessoas estão sentindo, o que é apropriado para falar nesse momento. Mas o INTP, por ter essa função por último e ter a preferência no pensamento introvertido, ele vai preferir falar a verdade. Então, o que ele vê como verdade naquele momento. E isso vai gerar um desconforto em outras pessoas normalmente, porque não é adequado falar isso dessa maneira tão. Parece que não é adequado falar dessa maneira. Para as outras pessoas, elas vão achar que você é rude. Porque não é que você tá tentando ferir os sentimentos das outras pessoas, mas não é muito adequado, pelo menos não bateu no seu sensor do sentimento extrovertido, que não é adequado, mas para as outras pessoas elas vão ficar meio sem jeito, assim. Porque para você, no seu ponto de vista, é meio hipócrita, é meio uma pessoa hipócrita falar uma coisa e significar outra. Então você tá falando uma coisa, mas se você significa outra, se você acha outra, se tem uma coisa escondida por trás disso, você tem um você tem uma desconfiança dessas pessoas que falam dessa maneira, né. Você acha que fica estranho, hã, medir as palavras dessa maneira. Você quer falar como as coisas são. Você fala o que elas são, porque é isso que é lógico, isso que é verdade. Mais um sinal que você pode ser INTP é que o seu mundo interior chama por você. Eu odeio esse termo, assim, de recarregar energias. Mas depois de muita interação social, você precisa de um tempo sozinho para poder recarregar a sua energia, para poder se centrar de novo com as suas coisas, e isso é muito importante para você. Por ser um tipo introvertido, você precisa de bastante tempo para analisar as coisas que estão acontecendo dentro de você. Você precisa desse tempo focando internamente. E essa pesquisa dentro de você, né, essa busca por ideias e compreensões, ela é muito mais importante para você do que outras relações sociais. Então é muito mais importante para a sua história, para a sua vida, olhar o que está acontecendo dentro de você e separar as coisas. Você precisa desse tempo de reflexão interior. E você pode esquecer de todo o resto. Então, porque você tem esse foco tão grande no interior, às vezes você esquece das coisas no exterior. Você esquece dos seus amigos, você esquece de coisas que tinha que fazer. Você estava tão focado no seu mundo interior, no que você está interessado, que te passa que você esqueceu que você tinha marcado com seu amigo, você esqueceu que tinha que fazer um negócio em grupo. Você ficou tão interessado nas suas coisas que você esquece do exterior. Mas isso é uma coisa que tem que trabalhar. E já combinando com essas, você é privado por natureza. Então, até seus amigos mais próximos, eles têm uma dificuldade, eles precisam se esforçar bastante para entender o que você está pensando, o que você está sentindo. Porque não é tão natural para você compartilhar essas coisas que você está pensando ou principalmente sentindo. O que você está pensando vai ser o lado que você vai ter mais facilidade de compartilhar. Alguém te faz uma pergunta, você diz o que está pensando. Mas o que você está sentindo, um, por você nem ter tanto acesso a isso, e outro, por você entender e ter a naturalidade de compartilhar isso com os outros, fica muito difícil de outras pessoas entenderem como você se sente sobre as coisas. Então você é naturalmente uma pessoa muito privada. Você odeia regras. Tá, não é tanto assim, não é que você odeia regras, mas o INTP, ele tem uma preferência muito maior pela sua liberdade pessoal do que regras impostas pela sociedade. Dentro da sua cabeça, você tem uma enciclopédia assim de regras, das coisas, né? O que é lógico, o que não é. As regras são muito importantes para isso. Principalmente por causa do pensamento introvertido e da sensação introvertida, os dois lados introvertidos do INTP, eles são muito regrados, eles são muito concretos. Só que quando é uma regra imposta pela sociedade, principalmente quando você não vê o sentido lógico daquilo, você não gosta disso. Você não gosta de regras que não fazem sentido. Você prefere ideias abstratas. Então você tem pouco interesse pela vida das pessoas, pelos acontecimentos da vida das pessoas, pelo dia a dia das coisas que acontecem na vida das pessoas. Se você está conversando com alguém e a pessoa vai te dar essas coisas muito do dia a dia, cotidianas, você não vai ter nenhum interesse sobre isso.
você gosta mesmo são de ideias abstratas que você pode pensar e debater e arranjar um novo jeito de solucionar ou pensar sobre isso. O que você gosta de aprender das pessoas são as suas motivações, as suas tendências, o que elas acreditam sobre aquilo, o que é as coisas que elas gostam de fazer, não as coisas necessariamente que elas fazem no dia a dia. Para você isso é meio entediante demais. Você gosta muito mais de pensar sobre as ideias. A sua mente não para de consumir informação. Então o INTP é um tipo extremamente curioso. Ele tem curiosidade por tudo que interessa a ele, ele vai ter curiosidade, ele vai querer aprender mais sobre as coisas. Então é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo muito mais detalhado para o meu querido INTP. Porque eu sei que você gosta das coisas na profundidade. Não é uma coisa só superficial que você vai entender, tá, entendi, vou embora. Não, eu quero entender o processo inteiro das coisas. Por que que as coisas são daquela maneira? Como que as coisas conectam com isso ou daquilo? E se aquilo é uma conexão lógica ou uma conexão que não faz sentido, né? Então eles têm grandes ouvidos para receber essa informação. Eles têm muito apetite pela informação. Eles gostam muito de entender o que as coisas estão acontecendo para daí tomar sua decisão lógica. Principalmente se eles são interessados pelas coisas. Se eles não são interessados pela coisa, então quanto menos informação melhor. Mas se eles são interessados, eles realmente vão querer ir profundamente naquele assunto. E o último sinal que você pode ser INTP é que você é visto como difícil de conhecer. Então o INTP realmente ele tem esse bloqueio social maior. Ele vai ter uma dificuldade maior para se relacionar com os outros. Lembrando, não é porque você tem uma dificuldade de se relacionar com os outros que você é INTP. E vice-versa, você pode ser INTP e se relacionar com os outros muito bem. O que é o geral desse tipo, né, o padrão, o que a gente vê que dá pra abstrair disso é que os INTPs têm uma dificuldade maior com esse lado de socialização. Eles são pessoas muito mais fechadas, eles não gostam de compartilhar principalmente os sentimentos dele. Então, para uma pessoa que é um sentimento extrovertido, essa pessoa não tá me dando, né? Ele vai olhar pro INTP, essa pessoa não tá me dando nenhum ponto de o que ele gosta, ele só tá me dando, né, isso, é só pontos lógicos. Essa pessoa vai ter uma dificuldade de se conectar com você, porque você não tá dando nenhum estímulo, né, de sentimento pra pessoa. O que você gosta, qual que são os seus que você tá sempre interessado nos outros, né? Porque você tem um sentimento extrovertido, você quer ouvir isso das outras pessoas. Mas normalmente você não gosta de compartilhar o que você acha disso, né? Você tem uma dificuldade, primeiro, de reconhecer os seus sentimentos e depois de achar que é adequado compartilhar eles. Então os INTPs normalmente são vistos como difíceis de realmente conhecer quem eles são. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Eu sou o Lige e até o próximo vídeo, que é esse aqui, ó.